hoje ele que vai ministrar a palavra. Deus de amor, maravilhoso Pai, muito obrigada, querido Jesus, por todas as bênçãos recebidas de Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela comunhão entre os irmãos, ó Deus. Nós te louvamos pela Tua igreja aqui, ó Pai. Pai de amor, neste momento, que o Senhor venha abençoar a vida, querido Jesus, do nosso missionário Elias. Ele estará ministrando a Tua palavra, Pai. Ó Deus de amor, nós te clamamos, nós te pedimos, ó Pai, intercedemos, querido Jesus, que ele seja um porta-voz, ó Deus, da Tua palavra, que tudo, querido Jesus, que sair, ó Pai, da boca dele, seja, querido Jesus, dita por Ti, ó Deus. Pai de amor, abençoa a vida dele, abençoa a vida de toda a sua família, abençoa também, querido Jesus, a congregação ali em Junquerópolis, ó Pai. Da mesma forma, querido Jesus, que nós pedimos, ó Pai, nós também pedimos pela congregação de Junquerópolis, querido Jesus. Pai de amor, muito obrigada, querido Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Fica conosco no decorrer deste culto, ó Pai. É tudo para Ti, ó Pai. Para Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Toda a adoração seja para Ti. Muito obrigada por tudo, Jesus. No Teu nome que eu oro, agradecida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, queridos. É sempre uma alegria, né, irmãos, estarmos aqui. É redundante falar isso, mas é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos nesse lugar, louvando, né, bendizendo o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. No capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, logo aí no comecinho do Novo Testamento, irmãos. Aleluia. Pode procurar aí com tranquilidade, com calma, não está com pressa não. Amém? Queridos, eu estava até brincando ali com o irmão que no mês passado a gente veio, né? E muita chuva. E a gente levou até uma chuvinha abençoada. Aí fui para casa de carona com reboque. Isso é bem, isso faz parte, né? Romanos 8, queridos, o versículo de número 14 e 15, amém? Diz assim o texto, irmãos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria nessa noite de falar um pouco sobre esse texto que nós lemos, guiados pelo Espírito Santo. Paulo, quando escreve aos Romanos, nesse versículo 14, ele é bem específico. Ele diz que todos aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui está bem claro, não é um texto que eu quero trabalhar com esse texto, mas esse texto é muito simples, ele está muito objetivo. Ele vai dizer, com muita redundância, essa verdade que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Guiados é conduzidos. Eu gosto muito da expressão levados. Você já viu alguém ser guiado por alguém, né? Pelo menos hoje nem tanta pessoa guia, né? Porque agora tem os cães guias, né? Os cães guias, as pessoas são guiadas pelos cãezinhos que são adestrados. E quando a gente vê uma pessoa sendo guiada por outra, ou por um cãozinho, você vai ver que ela vai para onde um cãozinho ou a pessoa levar. E Paulo está dizendo aqui que os filhos de Deus, eles não vão para onde querem. Os filhos de Deus não fazem o que querem, eles são guiados, eles são conduzidos, eles são levados pelo Espírito Santo. Eu tenho esses dias, irmãos, meditado muito nessas verdades
porque geralmente eu gosto de pregar sobre aquilo que eu tenho vivido assim, nos últimos dias. Porque às vezes a gente prepara um texto, a gente prepara uma palavra, isso é natural, isso é normal, tem que ser assim. Mas geralmente eu procuro buscar algo que eu tenho vivenciado. E esses dias eu tenho sido muito despertado por Deus sobre essa verdade, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Ele é uma pessoa e ele é Deus. Algumas teologias estão dizendo aí que ele é uma força, que ele é um vento, que ele é um sopro, mas a Bíblia declara que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Quando a gente olha Atos capítulo 3, de Ananias e Safira, eles tramam enganar o apóstolo Pedro vai dizer assim: vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. E antes dele fazer essa declaração, ele diz: por que vocês quiseram mentir ao Espírito Santo? Então o Espírito Santo é Deus. No quarto século da história da igreja, Agostinho trouxe essa ideia, que não é uma ideia bíblica, a ideia da trindade, de primeira pessoa, a segunda pessoa e terceira pessoa da trindade. Ele colocou Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ficou na nossa cabeça que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Logo, se ele é a terceira, então ele é um Deus inferior. Ele se torna alguém inferior. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Amém, irmãos? Amém. Em um são três, os três são um, são três e todos são divinos Deus. Por isso que o Espírito Santo ficou um pouco de lado. Porque quando nós olhamos a Escritura, a gente vai ver, principalmente no Novo Testamento, uma ênfase grandiosa à pessoa do Espírito Santo. Nesse texto, Paulo está dizendo, que é o texto que lemos e vamos hoje estar pregando sobre ele. Romanos 8,14, ele é bem enfático: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, que muitos chamam de igreja primitiva, eu vejo uma igreja guiada, irmãos, pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. Se eu fosse falar só aqui, a gente nem tem que falar os textos, mas eu separei duas histórias interessantes. Atos 7, quando Filipe está em Samaria, a Bíblia diz que o anjo do Senhor manda ele ir até o deserto de Gaza. Aquele texto bem clássico, quando ele prega para o eunuco lá da Etiópia, e esse eunuco se converte. Mas é interessante que no capítulo 7, no versículo 39 e 40, que diz que depois que ele prega e que o eunuco se converte, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebata Filipe até Azoto, uma outra cidade. Ele acorda, ele toma um susto: poxa, eu estou aqui, o Espírito Santo transporta. E a Bíblia diz que ali ele sai pregando por onde passa, anunciando o reino de Deus. Vemos aqui a obra do Espírito Santo. Um texto clássico para mim da ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos não é nenhum milagre, mas é Atos 13, quando a igreja está orando e jejuando e servindo ao Senhor, e a Bíblia diz: e o Espírito Santo disse, ele é uma pessoa, ele é Deus, só pode falar quem é uma pessoa, só pode falar quem é Deus. Separai-lhe a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. O que é interessante, queridos, é que o Espírito Santo fala. Deus fala. E Deus fala hoje, irmãos. Amém? Deus fala hoje com o seu povo. Deus fala hoje com a sua igreja, através da pessoa do Espírito Santo. Aquele que nos guia. E se Ele nos guia, é lógico. Se Ele nos guia, Ele fala conosco. E nessa noite eu quero falar sobre um tema interessante, que é sobre ser guiados pelo Espírito Santo, mas eu quero levar essa palavra muito para falar um pouco sobre oração aqui nesse lugar. Porque a oração, irmãos, ela ativa uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos Atos 13, vai dizer que o Espírito Santo falou: separar a Barnabé e a Saulo. Mas o texto diz que antes aquele povo estava servindo ao Senhor, jejuando e orando. Sabe por que a gente não escuta a voz do Espírito Santo? Porque a gente não ora. Esse é o problema. E às vezes a gente até, usar aquela expressão, não é critica, às vezes a gente até fica admirado quando a gente escuta alguém dizer: Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Aí você olha assim: Senhor, não fala comigo? A pergunta que eu faço é: você está orando? A Bíblia diz que o texto que os apóstolos estavam seguindo ao Senhor, orando e jejuando. Oração já é complicado, jejum, o negócio complica mais ainda, porque é uma prática que os crentes não têm mais.
Você fala de jejum, o povo toma até um susto. Mas uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida que está pautada no serviço ao Senhor, na oração, no jejum. Por isso que muitas vezes a gente não escuta Deus falar. E quando escuta, não discerne. Porque a oração ativa uma vida dirigida pelo Espírito Santo. A oração traz intimidade com o Espírito Santo, é intimidade de discernimento. Irmãos, eu creio, eu acredito piamente que nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui nessa noite. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o grande problema que a gente às vezes não detecta a voz do Senhor? Falta de comunhão, de intimidade. Ele fala conosco. Vou te dar um exemplo. Já aconteceu comigo. Hoje está mais difícil acontecer porque eu estou mais ligado com o Espírito desses últimos tempos. Mas quem de nós? Olha só, vou falar para você que o Espírito Santo fala para você, você vai comprovar hoje comigo. Quem de nós já foi fazer algo, uma viagem, um negócio, alguma coisa do dia a dia, e de repente a gente viveu aquela coisa assim, né, que a gente chama de coisa, dizendo assim, não vai, não faz. Aí você está indo, chega o coração, acelera, não vai, não faz. Aí você fez. Foi o que aconteceu? Deu errado. Sabe por quê? Porque ele fala. Mas só consegue discernir quem tem intimidade. Se eu chegar na sua casa 2 horas da manhã, gritando lá na sua porta, você não vai abrir, porque talvez você não conhece a minha voz, você não tem intimidade comigo. Você me escuta que uma vez no mês, uma vez perdida pregando. Mas se chegar alguém que está todo dia você ouvindo a voz, você já sabe se é algo, você sabe quem é. Sim ou não? Abre a porta aí, você não pergunta meu nome, porque você conhece a... Por que você conhece a voz? Porque você conhece a pessoa, porque você tem intimidade. Porque o Espírito Santo fala e a gente ouve, escuta, ainda faz as coisas e sofre o dano, porque a gente não conhece. E se não conhece, porque nós não temos intimidade. Por isso que eu quero falar nessa noite um pouco de oração, porque a oração é que faz com que a gente se torne íntimo dele. Amém. Quando nós temos uma vida de oração, quando ele fala, a gente já sabe, irmão. A gente nem questiona, a gente já sabe. Eu sou diferente das pessoas, o povo diz que eu não sou normal, então, glória a Deus, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo mesmo, né? O povo diz, pastor, tu não é normal, tem coisa que tu faz. Eu digo, irmãos, é porque o Espírito Santo, Deus, ele não vai falar com a gente coisas normais, porque o normal eu já sei. O normal a gente já sabe. Por que eu estou comentando isso? Porque tem muita gente, irmãos, que eu fico impressionado com certos crentes, que eles são doidos para ouvir a voz de Deus. Eu já sou doido para não ouvir. Conversa. Tem gente que corre, não vou ouvir Deus. Aí o cara vai ali, vai atuar. Aí eu sempre ri, e ela sabe que isso é verdade, a minha esposa. Porque toda a vida que Deus falou comigo foi para bagunçar a minha vida. Eu estava bem demais, aí Deus diz assim, sai desse lugar, vai para outro lugar, faz isso aqui. Porque na maioria das vezes, Deus ele vai pedir para mim e para você aquilo que a gente não quer fazer. Lembra aí das vezes que Deus falou com você que pediu alguma coisa? Ele na maioria das vezes vai pedir para a gente aquilo que a gente não quer fazer. Ele pede para a gente aquilo que a gente não quer dar. Aí começa uma guerra. Aí é a hora da gente, se conhece a Ele, a gente vai fazer, sabe o que, irmãos? A gente vai, mesmo com o nosso coração às vezes triste, mesmo com o nosso coração às vezes angustiado, mas a gente decide obedecer, porque foi dito aqui, sim que eu cheguei, melhor obedecer do que sacrificar. A gente olha para Abraão, né? Abraão, pai da fé. Tu acha que foi fácil entregar Isaac? O único filho que tinha, Deus diz, Abraão, quero Isaac, seu filho. Tu acha que ele corria quando Deus falou? Ah, Deus, que lindo, você quer Isaac. Não, irmão. Foi uma guerra no coração de Abraão, mas ele entregou por causa da obediência. Nós obedecemos a Deus por conta da obediência. Porque muitas vezes ele vai pedir, na maioria das vezes, ele vai pedir para mim e para você aquilo que não queremos fazer. Porque a vida cristã é renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Deus vai me pedir é aquilo que eu não quero fazer. Porque não, Deus... Aí eu entrego para o Senhor,
deixo de lado porque eu entendo que Ele tem o melhor para mim. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que a desobediência não traz dor. No começo, não. Porque quando Deus diz assim, faz isso, e eu digo, não vou fazer, por que eu digo não? Porque eu estou vivendo um tempo tão bom, está tão bem, então isso aqui para mim está legal, vou ficar confortável. O problema é depois as consequências da desobediência. Já obedecer a Deus dói. Só que a recompensa de obedecer a Deus, irmãos, é coisa grandiosa e maravilhosa. Porque a gente obedece, às vezes cegamente, não sabe nem o que é que vai acontecer, mas a gente só tem uma ideia, que Deus tem o melhor para mim. Se Ele está pedindo isso, se eu entregar, Ele vai fazer coisa grandiosa na minha vida. Às vezes Ele não diz nem o que é que vai fazer, Ele só diz assim, me obedece. Mas o texto está dizendo que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O ministério de Jesus, irmãos, foi guiado pelo Espírito Santo, porque Jesus tinha uma vida de oração. É o próprio Senhor Jesus que vai dizer lá na sinagoga, capítulo 4, versículo 18, da sinagoga de Nazaré, capítulo 4, versículo 18 de Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Tudo que Jesus fez, irmão, foi porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele recebeu de Deus a unção, a capacitação para fazer coisas grandiosas. Mas quando eu olho toda a vida de Jesus, eu vejo Jesus tendo uma vida de oração. A gente só ora quando a aprovação chega, né? Olha só a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus. Na maioria das vezes, né, irmão? Só ora quando a aprovação chega. Mas deixa eu dizer um negócio da vida de Jesus. Irmãos, quando Jesus era perseguido, ele se retirava e ia para o monte orar. Isso aqui é normal, até nós, a perseguição chega e a gente vai orar. Ei, mas quando Jesus também era aplaudido, ele ia para o deserto orar. Porque a vida de Jesus não estava baseada nem na rejeição das pessoas, nem no aplauso das pessoas. A vida dele era uma vida baseada em comunhão com o Pai. Você lembra quando Jesus multiplica os pães e os peixes, que a Bíblia diz que a multidão quer fazer de Jesus rei? Olharam assim e disseram, rapaz, isso aí é o nosso rei. E quiseram levantar ele para o rei, a Bíblia diz que ele sai do meio da multidão, ele vai para o monte orar em presença do Pai. Os elogios levavam Jesus para o altar da oração. As perseguições levavam Jesus para o altar da oração, porque Jesus vivia uma vida submissa à vontade do Pai e do Espírito Santo. Amém. E Deus tem falado comigo nesses dias, irmão, sobre isso. Porque querendo ou não, isso aqui é uma necessidade da nossa natureza caída, de aprovação, de validação das pessoas que não gostam. Se você disser para mim que você não gosta de ser elogiado, você está mentindo. A gente gosta. O problema não é gostar de ser elogiado, o problema é quando o elogio não vem, a gente desce lá para o buraco. A gente se deprime e fica arrasado porque não reconheceram, porque não elogiaram. E o Espírito Santo tem falado comigo, se lhe aplaudirem, ore. Se lhe derrubarem, ore. Porque o segredo da sustentação é uma vida na presença do Espírito Santo e no altar da oração. Jesus tem uma vida equilibrada por isso. Quando aplaudido, orava. Quando perseguido, orava. Estava tudo bem, Jesus orava. Estava tudo ruim, Jesus orava. Porque Ele veio a esse mundo e nos deu o exemplo de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. A igreja de Atos, irmãos, dos apóstolos, voltar lá para a nossa igreja de Atos, era uma igreja que orava. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que orava. Uma das orações marcantes para mim da igreja de Atos é a oração de Atos 4. Quando Pedro e João são presos, são levados diante do Sinédrio. A Bíblia diz que eles são soltos. E no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 28 lá, a Bíblia diz que eles chegam, e quando eles chegam lá no cenáculo, estava o povo reunido em oração. E a Bíblia diz que uma vez eles soltos foram, se reuniram com os irmãos e oraram. Eu acho lindo a oração daqueles homens, de Pedro e João. A Bíblia diz que eles levantam a voz em oração e dizem, bendito e eterno Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos,
O Senhor está sobre todos os reis da terra. Eles se levantaram contra nós, eles se moveram contra nós e contra o seu ungido, porque estava escrito que eles se levantariam contra nós. Mas sabe o que é que eu acho bonito? Eles não oraram para Jesus matar Herodes, eles não oraram para Jesus matar Pilatos, eles não oraram para Jesus matar César em Roma, porque hoje virou moda. O crente não gosta de determinado político, começa a orar para Deus matar os outros. Isso é coisa de feiticeiro, viu? Não é de crente, não. Exato, né? Mas é verdade. Eu não gosto de determinado político, eu vou amaldiçoar, não, eu vou abençoar. A Bíblia manda eu abençoar. A Bíblia manda eu orar pelas autoridades, não importa quem for, nem qual seja. Hoje virou moda, não gosto da autoridade, tá? Vamos orar, Deus destrói ele. Que oração é essa, irmão? Aquela igreja estava sendo perseguida, massacrada. Pedro e João haviam saído do sinédrio apanhados, haviam sido açoitados. Eles nem lembraram que aquele povo existia, porque o foco da igreja é Cristo. Amém. Ano que vem tem eleição para presidente da República. Vamos ver bagunça dentro das igrejas, porque o foco começa a virar política. Não, o foco da igreja do Cristo é Cristo, o foco da igreja de Cristo é a oração, é a busca pelo Espírito Santo. Aqueles homens estão orando, eles não lembram nem que as autoridades existem, eles só dizem assim, se levantaram contra nós e contra o seu ungido. Mas Senhor, o que a gente pede para o Senhor é que o Senhor continue nos dando ousadia, graça e poder para pregar o teu Evangelho. Amém. Nós pedimos é que enquanto nós pregamos, o Senhor continue manifestando os teus sinais. Eles não oraram contra ninguém. Eles agradeceram a Deus por serem dignos de serem participantes do sofrimento de Jesus, pedir autoridade, graça e poder para continuar pregando. Mas sabe o que eu acho muito nesse texto? Porque o versículo diz assim: e enquanto eles oravam, a terra tremeu. Aquela casa tremeu com o poder de Deus. Porque aqueles outros estavam orando segundo a vontade de Deus. Que a nossa oração, irmãos, não seja num cenário político, que político que vem, político que vai, não. Que a nossa oração seja para que o Senhor nos encha do seu Espírito, para pregarmos a sua palavra com poder e com ousadia, que os milagres do Senhor aconteçam na nossa vida e na nossa igreja. Essa tem que ser a nossa oração, de termos uma vida guiada pelo Espírito. Porque a nossa dependência, a solução da igreja nunca esteve na mão de homens. A solução da igreja está na mão de Jesus, que é o dono dela. Amém. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Paulo exorta-nos a orar. 1 Tessalonicenses 17, Paulo escreve àquela igreja assim: orai sem cessar. Então o pastor amigo do Ceará, que ele é do Brincalhão, do Ceará, a terra do povo usa até a Bíblia para fazer um mu, né? O pastor amigo meu que era muito brincalhão, que ele disse que parece que os crentes estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque o texto está assim: orai sem. Parece que o povo está lendo assim: cessar de orar. Parece que não mesmo. Bota-se de cabeça para baixo, é cessar de orar. Porque a oração é um negócio que a gente perdeu a familiaridade. Porque a nossa oração é de religioso, irmão. É quando dorme, é quando vai dormir e quando você acorda. Às vezes, quando lembra, a hora de comer. Às vezes, quando lembra, a nossa oração virou de religioso. A gente critica os religiosos, mas a nossa vida de oração está perfeita. Aí a gente quer poder do Espírito, comunhão com Deus, a gente quer ouvir Deus, a gente quer ser guiado por Deus como? Porque o que ativa essa direção do Espírito Santo na nossa vida é uma vida de oração. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Efésios 6:18, Paulo diz: orando em todo o tempo no Espírito Santo. É você descobrir esse negócio de orando em todo o tempo, irmãos. Quando você tiver uma folguinha assim, pensa em Cristo, pensa no Senhor. O Senhor me abençoa, o Senhor me guarda, o Senhor me guarda nessa estrada, o Senhor me guarda nesse trabalho, o Senhor me abençoa, o Senhor guarda a minha família, o Senhor abençoa. É uma vida ligada nos propósitos de Deus. Ninguém vai orar 24 horas, mas quando diz orando todo o tempo, é na hora que o crente se dá aquela parada e opa, vou orar. Estou aqui sem fazer nada, vou orar. O cara estou sem fazer nada, eu vou assistir aqui uma série na televisão. Não, estou aqui sem fazer nada, eu vou orar. Vou aqui falar com Jesus, eu estou aqui. Você não é proibido de fazer outra coisa não, mas ore. Você não pode deixar de orar. Ore. Às vezes eu estou fazendo uma coisa assim normal, em casa natural, eu digo: eu vou dar um tempinho aqui, vou orar 3 minutinhos aqui, 5 minutos, depois eu volto para fazer o que eu estava fazendo.
Para que isso? Para que a gente tenha uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Em Efésios 5,18, Paulo vai dizer assim: irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Esse é o desejo de Deus. E como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Eu escutei uma frase, que essa frase não é minha, é de um novo amigo que Deus me deu, o pastor Valmir Santos, lá do Espírito Santo Vila Velha. Inclusive eu estou lendo um livro dele. Meu Deus, eu nunca li um livro de oração como aqui, sobre oração. E o pastor Valmir disse: como é que eu vou ser cheio de alguém que eu desprezo? Como que eu vou ser cheio de alguém que eu desprezo? Como que eu vou ser cheio de Deus se eu desprezo a Deus? Se eu não leio a sua palavra, se eu não oro, se eu não busco o Espírito Santo, como é que eu vou ser cheio dele? Como a gente vai receber, irmãos, algo de alguém que a gente despreza, de alguém que a gente não lembra dele? Como? Eu só posso receber algo de alguém se eu estiver na presença desse alguém. Se eu estiver buscando comunhão com esse alguém. Se eu estiver buscando amizade com esse alguém. Nós estamos vivendo uma vida de neutralidade. Essa palavra me tocou, por isso que eu estou compartilhando com você. Essa frase me tocou. Como ser cheio de alguém que eu estou longe dele? Porque se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho uma vida de oração, meu irmão, se eu não estou buscando o Senhor, eu não tenho uma proximidade com Ele. Como ser cheio de alguém que eu desprezo? Como ser cheio de alguém que eu não conheço nem a voz? E o pior de tudo, muitas vezes eu nem quero conhecer, porque eu quero viver a minha vida bem. Porque ser guiado pelo Espírito Santo, como eu falei para você, ser guiado pelo Espírito Santo é deixar a minha vontade de lado e começar a fazer a vontade dele. E às vezes eu quero viver a minha vontade, eu quero fazer as minhas coisas. O desejo de Deus, irmãos, e do Espírito Santo é que nós oremos. Porque a oração ativa a presença do Espírito Santo e essa direção do Espírito na nossa vida. Precisamos de menos programas e mais oração. Precisamos de menos projetos e mais oração. Que é isso? Mais projeto, menos projeto e mais oração. Nós estamos terminando o ano já, dezembro está chegando aí. Quantos projetos, planos e sonhos a gente não traçou? Eu não sei se você lembra, alguns anotam. Eu anotava, até que um dia eu digo, acabei com esse negócio de anotar as coisas. Sabe por quê, moço? Porque parei de anotar, porque toda vez no final do ano eu estava frustrado, porque eu olhava, não fiz. Aí começava a me culpar, eu não coloco mais nada, não escrevo mais nada, não coloco mais nenhum objetivo nem meta. Aí você, quer dizer que a gente não tem que ter? Tem, mas eu quero dizer uma coisa para você, que eu estava compartilhando esses dias, lá na igreja do Pio. Irmãos, você já prestou atenção que nós fazemos planos para a igreja? A igreja tem que ser conduzida por quem? Pelo Espírito Santo. Essa é a dispensação do Espírito Santo. A gente faz plano e projeto para a igreja. A gente pergunta às vezes a ele o que é que ele quer fazer? Não. A gente faz o plano, a gente faz o projeto. Estou falando como missionário que sou. Eu já fiz muito isso. E como pastor de igreja, eu fiz muito isso. E a gente pega, a gente anota um bocado de coisa, 2026, é o tempo da colheita. Coloco lá, aí vamos ver aqui os projetos. Aí depois que eu faço tudo, aí eu chamo a equipe pastoral, chamo o povo, nós vamos orar para Deus abençoar o nosso projeto. E ninguém está mentindo mesmo não, porque eu estou pedindo para Deus abençoar o nosso projeto, não é o projeto dele. Você está entendendo? Por isso que a gente faz plano, a gente faz um bocado de coisa, programa as coisas, não sai do canto. Porque é o nosso projeto, é o nosso sonho, é o nosso desejo. Sabe o que é que a gente tem que fazer? Orar e perguntar, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer para a minha vida amanhã? O que é que o Senhor quer para a vida da igreja no próximo mês? O que é que o Senhor quer? Fala com a gente, Senhor, porque a gente quer seguir o seu projeto. Só que a gente hoje faz projeto, chama Jesus para acompanhar a gente. Isso está na igreja, não é na vida. Eu olho aqui, penso o que eu quero, aí estabeleço minhas metas, meus propósitos. Está aqui Jesus diante do Senhor. Sabe o que é que Jesus fosse lá no céu e dizia? Não tem nada a ver com isso, esse projeto é seu, não é meu. Aí quando as coisas dão errado, bota a culpa em quem? O projeto era seu ou era de Deus? Era seu, porque os projetos de Deus, a Bíblia diz que não podem ser impedidos nem frustrados na nossa vida. Quando a gente anda na direção de Deus, o que a gente faz prospera, está certo.
Olha o que Deus disse para Josué. Não se aparte, só pega a segunda parte do versículo. Irmão Wilson, o povo só pega a segunda parte. Tudo que você fizer, prosperará. Olha o que ele disse antes. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que você vá bem. E tudo que você fizer, prosperará. Aí o cara no momento não olhou a palavra, não buscou a Deus, não viu nada, não sabe nem o que é a escritura. Deus não falou nada para ele fazer. Não, mas está escrito que tudo que eu fizer eu vou prosperar. Mas olha no outro lado lá, o que Deus disse. Observa a palavra do Senhor, meu irmão. Não se aparta dela. Porque se você obedecer essa palavra, aí sim, aí Deus vai ter compromisso com os seus planos, os seus projetos. Quando você estiver fazendo dentro da vontade de Deus. Não é pecado fazer planos. E agora pecado é você se revoltar quando o seu plano não dá certo. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 18:21, muitos são os planos do coração do homem, mas o desejo de Deus prevalecerá. Estou falando isso porque eu estava conversando com Jesus essa semana passada. Eu estava dizendo, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque cada coisa que eu planejei, que eu pensei, que eu penso, não aconteceu. Mas eu te louvo porque aconteceu isso aqui, Senhor, isso aqui é muito melhor do que tudo talvez que eu tivesse pedido. Porque a gente se concentra em reclamar do que não aconteceu, mas a gente não para refletir o que Deus tem feito na nossa vida todo dia e a gente não agradece. Não agradece porque não foi como eu quis, mas eu tenho que agradecer porque foi como o Senhor quis. É como Ele quer, e o seu querer vai ser sempre o melhor para a nossa vida. Talvez o que você pediu e desejou lá no começo do ano não aconteceu, mas medita aí que o que está acontecendo na tua vida é muito melhor do que o que você pediu. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso, infinitamente mais, para fazer na nossa vida muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele opera. Mas a gente, em vez de ver a bênção de Deus, o milagre de Deus, reconhecer, a gente acha melhor murmurar. Porque não foi como eu quis. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Tem um louvor que eu gosto dele, não sei se ele está no Cantar em Todos os Povos, mas eu tenho certeza que está no cantor Cristian Batista. Ele vai dizer, graças dou por essa vida. Aí tem uma parte do louvor, meu irmão, toda a vida que eu canto eu estremeço. Pelo sonho que falhou. Eu tenho que dar graças a Deus pelos meus sonhos que falharam, pelos meus projetos que falharam. Porque quando eu dou graça pelos meus sonhos que falharam, os projetos que falharam, eu estou dizendo para Deus, Senhor, os teus planos, os teus caminhos e os teus pensamentos são melhores e maiores do que os teus. Mas quando eu me revolto, eu estou pecando, porque parece que o meu plano, o meu sonho, parece que era melhor do que o que Deus queria. E nós estamos projetando, planejando, aí depois que a gente faz todos os planos do Senhor, tá aí não, meu filho. Deus não tem compromisso com os meus sonhos, os meus planos e os meus projetos. Ele tem compromisso com os sonhos, os planos e os projetos dele. Aí ele tem compromisso, aí ele coloca a mão, abençoa e aconteça o que acontecer, o plano do Senhor, aquilo que ele quer, aquilo que ele tem, não será frustrado. Então eu quero nessa noite, irmãos, desafiar-nos. Estamos agora desafiando no dia a dia, vou nem falar de ano, está começando, não interessa. É desafio no dia a dia. E que esse desafio seja a partir de hoje. Que nós levantemos um altar de oração nas nossas casas. Eu estou falando daqui porque eu tenho vivido esses dias que Deus tem me despertado. Conversando com o pastor Valmir. Eu estava dizendo para o pastor Valmir, vai ser um discípulo na oração. Próximo ano, se Deus quiser, eu vou passar uma semana lá no Espírito Santo com ele. Eu fui impactado pela vida e pelo exemplo daquele homem. E eu estava dizendo, pastor, porque irmãos, na nossa casa, nós temos um lugar de oração. Eu tenho depois que eu conheci o pastor Valmir, eu separei um lugar na minha casa para orar. Nós temos um lugar na nossa casa para oração. Eu não sei se vocês conhecem, o pastor Rafael com certeza já falou sobre isso, porque a gente fala muito disso. Nós pastores, principalmente os reformados, os puritanos. Irmãos, os crentes puritanos, na casa deles, tinham um quarto reservado para oração. Tinha um cantinho da oração na casa deles. Eu reservei o cantinho da oração para mim na minha casa. Isso aqui é o meu canto da oração. Se eu estiver lá, já sabe que eu estou orando. Ninguém nem vai me incomodar. Porque eu digo, esse aqui, quando eu estiver aqui, ó, pode ter certeza que eu estou orando.
No quarto da oração, deixei uma Bíblia, deixei um violão, está lá, reservado para esse momento meu com Deus. A gente perdeu tanta essa coisa de orar que a gente não tem um quarto de oração na nossa casa específico para dobrar o joelho de orar, que a gente possa levantar na nossa casa, irmãos, um altar de oração. Por que é interessante levantar? Não é porque isso é um ritual, não. Porque quando eu tenho, irmãos, eu vou me lembrar. Eu vou passando aqui de frente àquela porta de gosto, que é um lugar de oração, hoje eu ainda não vi ainda. Porque a gente lembra. E eu ainda quero fazer bem bonito ainda, não está ainda não, mas vou mandar escrever bem bonito, porque tem letra bonita, eu vou fazer esse negócio bem bonito, está na quarta oração. Porque o dia que eu não tiver orado, que eu passar de quarta oração, aí eu vou dizer, poxa vida, quarta oração eu não orei, vou orar. Para que a gente se lembre. A gente tem que ter isso, irmãos, para que fique essa memória gravada no nosso coração. Levantemos um altar de oração para a nossa casa. Levantemos um altar de oração nas nossas igrejas. Eu sou do tempo que nas igrejas tinha culto de oração. Hoje a gente não vê mais culto de oração nas igrejas. Um culto específico para oração. Esse culto aqui é o culto de oração. Até tem culto de oração nas igrejas. Eu no Ceará obrigava o meu pastor, se faltava sentava. Porque eu dizia, pastor, tire o nome desse culto de oração, porque de oração não tem nada. O cara cantava um zinho normal, uma pregação de quase 1 hora, deixava 5 minutos para orar. Deixa eu chamar de culto de oração. Culto de oração é culto de oração. Canta uns 2, 3 louvores, traz uma palavra rápida e bota esse povo para orar. Porque está frio, não acontece nada, Deus não faz nada, porque a gente ora. Porque a oração ativa a presença, ativa o poder e a ação de Deus. Amém, irmão? Você quer que a coisa aconteça? Você quer ver milagre acontecer? Você quer ver cultos poderosos? Você quer ver Deus abrir o céu sobre o seu povo? Começa a orar. Primeiro, levante um altar de oração na sua casa. Segundo, levantemos um altar de oração nas nossas igrejas. Está aí a situação política do país, a gente vê o povo falando, é pastor para lá, pastor para cá. E toda vida que eu vejo essa confusão política, essa turbulência, e o povo lá falando, eu sempre me lembro de 2 Crônicas 7,14. Porque lá está a receita, irmãos, para a cura da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que chama pelo nome do Senhor? Nós estamos aqui, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Mas o povo não ora, está esperando o político A, B ou C para resolver. Continua sonhando, não sei quanto tempo vai parar. A solução está na mão de Deus. E Deus, irmãos, Ele se levanta do trono quando o seu povo ora. Quando a gente orar, quando a gente se humilhar, quando a gente chegar diante do Senhor, Senhor, age, porque a nossa esperança e a nossa confiança está em Ti. Aí Deus vai mover o céu e Ele vai trazer um avivamento poderoso sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a igreja. A solução do mundo está na igreja, irmãos. A solução do mundo está na nossa mão. O pão da vida, quem somos nós. A palavra de vida eterna ainda é a igreja que transmite as palavras de vida eterna. E a gente fica se menosprezando. A igreja é a agência de Deus nessa terra. Deus opera na terra por meio da igreja. E quando nós começarmos a orar, nós vamos até se espantar com o que Deus vai fazer através da igreja, através da nossa vida. É quando nós começarmos a orar. Por isso, levantemos um altar de oração nas nossas casas, levantemos um altar de oração nas nossas igrejas. Só seremos guiados pelo Espírito Santo quando retornarmos à comunhão com Ele. Aí nós seremos guiados por Ele. Nós estaremos andando aqui, de repente vamos fazer um culto, aí o Espírito Santo fala com a gente, não, o culto hoje não vai ser assim. Nós vamos hoje tirar aqui só para orar. Eu vi uma loucura dessa na igreja presbiteriana da Dom Manuel. Cheguei um culto na igreja presbiteriana da Dom Manuel, do pastor Abimael Prado, meu amigão. Começou o culto, pastor Abimael, hoje não tem louvor, hoje não tem pregação. Que culto é esse? Ele disse, não, Deus falou comigo para ficar esse culto hoje ali, todo mundo sentado. E nós vamos começar a pensar e lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós, daquilo que Ele fez na cruz e daquilo que Ele tem feito por nós.
E a gente começar a pensar também, meditar sobre os nossos pecados, sobre aquilo que temos falhado. Nós vamos fazer aquele culto aqui hoje desse jeito. Não parou tudo, a turma lá do louvor e desceu todo mundo. Gente, uns 20 minutos a gente começou os prantos naquela igreja, a gente chorando, Deus quebrantando o coração do povo. Terminou o culto de pastor Vilmael e disse, não, é isso que Deus quer com a igreja dele. Porque às vezes a gente vem para cá, irmão, se não tiver uma pessoa para tocar, a gente já desanima. Vixe, não vem ninguém para tocar. Se falta o pastor e ele não teve tempo de chamar ninguém para pregar, vixe, quem vai pregar? Aí a gente já fica desanimado, porque de repente não é alguém que eu gostaria que pregasse. Não é, nós estamos cultuando aqui, irmãos. A quem nós estamos cultuando? Quem é que nós estamos vindo buscar aqui nesse lugar? Mesmo que não tenha quem pregue, mesmo que não tenha quem cante, nós reunidos aqui, através da oração, nós atraímos a presença de Jesus. Amém. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Jesus, ali eu estarei presente. E o importante do mundo é a presença de Jesus. Amém. É a presença de Jesus. E Deus tem me confrontado nesses últimos dias. O que precisa é a presença dele. E o que vai atrair a presença dele é se tiver 2 ou 3 reunidos ali no nome dele, para buscar ele e o coração dele. Chega a dizer, eu vou aqui para buscar o Senhor. Eu não sei quem vai pregar, mas eu estou ali para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei quem vai cantar, mas eu estou ali, eu estou indo para aquele lugar, para me reunir com os meus irmãos em oração, porque eu sei que o Espírito Santo do Senhor está na nossa vida, vai se movimentar, vai agir, vai nos avivar, vai falar conosco. Chega, irmãos, eu vim para o culto como um mero religioso. Eu digo isso para Jesus todo dia, no dia que eu for para um culto, porque eu tenho uma responsabilidade de pregar, ou eu tenho uma responsabilidade de cantar. No dia que eu for para um culto, porque eu tenho que fazer aquele culto, se for por isso que eu vou, Jesus, tira tudo de mim. Porque eu aprendi quando eu era novo convertido, todo culto que eu vou para ter um encontro com Jesus. Amém. Eu vou para ter um encontro com ele. Então não interessa se vai ser uma criança, se vai ser um velho, quem vai fazer o louvor, quem vai pregar. Eu estou ali para ouvir Jesus, para ouvir Deus. E quando eu venho para o culto para ouvir Deus, eu escuto Deus, irmãos, eu escuto a voz dele, até num abraço que o irmão dá. Até num sorriso que o irmão deu para mim. Eu preciso da presença do Espírito Santo aqui alegre. Precisava às vezes de ter pregação de louvor, porque eu cheguei, alguém já disse algo ali, meu coração se encheu de alegria. Mas a gente está muito preocupado com as coisas, com a visualização. Aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, que diz que nós não vivemos não é pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Mas a gente é muito visual, tem que ter um coral bonito, tem que ter um negócio bonito, um instrumento, música, tem que ter um pregador eloquente, um cara bem arrumado, de bobinho, porque se não for também, a gente já diz, esse cara que quer pregar é essa irmã aí. Sabe, porque a gente está muito no visual, mas a Bíblia diz que nós vivemos por fé. Amém. Fé. E todo culto que você vier, meu irmão, se tiver 2 ou 3 reunidos, pode ter certeza que o principal da igreja vai estar lá, Jesus e o Espírito Santo. Amém. Então que a gente possa levantar o altar de oração na nossa casa, nas nossas igrejas. Que a nossa vida seja uma vida realmente guiada pelo Espírito Santo. E a gente só vai ser guiado por Ele quando a gente começar a trazer Ele para perto da gente. Porque eu não posso ser cheio daquilo que eu desprezo. Eu não posso ser cheio daquilo que eu não busco. Eu não posso ser cheio, eu não posso ouvir a voz daquele que eu não tenho intimidade. Vou até ouvir, mas não vou entender. Não vou discernir. Não vou discernir. Quando ele falar que eu posso entender, pronto, eu sei quem falou, foi o Espírito, foi Deus. Eu não vou mais para esse lugar, não vou mais fazer esse negócio, porque Deus falou e eu vou obedecer. E também quando ele disser vai, pode ser que as circunstâncias sejam todas contrárias, mas vá, faça, porque se ele mandou, ele é o Deus que vai abrir as portas que não fecharam, ele é o Deus que vai trazer unção sobre a sua vida e lhe capacitar para fazer o impossível do mundo. Porque aquilo que é impossível para você é possível para ele. Então que a gente possa ter essa vida guiada pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, que a gente possa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém. Como é que vai ser ativada essa vida de guia do Espírito Santo? Pela oração. A oração vai ativar essa presença. Vai ativar essa intimidade. E esse discernimento de quando ouvimos a voz dele, a gente saber. Eu sei quem falou. Foi o Espírito Santo. E eu vou obedecer. Se for para largar um bocado de coisa aí, eu largo. Se for para falar, mas isso aqui é impossível, mas se ele está mandando, ele vai à frente, ele vai fazer possível, porque ele é Deus. Então que Deus nos abençoe.
Que essa seja a nossa oração. Amém. Que Deus levante uma igreja de oração. Que Deus levante um povo de oração. Que Deus me levante como um povo de oração. Que Deus levante você como uma mulher de oração, um jovem de oração, uma criança de oração. Porque quando a gente começa a orar, nós começaremos a ser guiados pela nuvem da glória do Espírito Santo. Ele diz, nós só vamos sair se Ele for. Lembra de Moisés? A gente só sai daqui se o Senhor for. A gente só vai se a sua presença for. Sabe o que é que a gente faz? A gente vai, aí depois a gente chama a presença, né? Aí quando as coisas dão errado, ei Senhor! Não, filho, eu tenho que ir, você tem que ir atrás de mim. Não é eu fazer meus projetos e Deus seguir meus projetos. É Ele fazer os projetos, os planos dele e eu seguir. Senhor, eu vou te seguir. Não estou nem entendendo isso aqui, mas eu vou te seguir, Senhor. Porque eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer e obedecer a Deus. Amém. Eu não fui chamado para entender. Por isso que Deus chamou as coisas loucas desse mundo, né, irmão? Eu tenho um missionário bíblico, aquele cara que fez uma raiva, mas eu tenho um amor por ele, que eu aprendi algo com ele muito maravilhoso. Missionário Lucas, amigo meu lá do Rio de Janeiro. Eu estava discipulando aquele abençoado, eu lá no Ceará, 3 horas da manhã, o cara liga. Eu olho o celular, estava dormindo, aí Lucas, eu digo, meu Deus. Aí eu me perguntei, meu Deus, será que o Lucas tem, cara? Oi, Lucas. Pastor Elias, Deus falou comigo. Eu digo, pelo amor de Deus. O que foi? Alguma coisa para mim? Não, foi na palavra. Eu me sanguei mais, o cara ligar 3 horas da manhã, pensa, Deus falou comigo, alguma coisa, né? Aí, ele leu aquele texto, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Ele é psicólogo, esse cara. Aí ele disse, pastor, tu sabe por que é que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo? Lucas, fala logo, Lucas. Eu estava irritado. Mas depois eu fui orar e agradecer a Deus por essa palavra que eu guardo no meu coração até hoje. Ele disse, calma, pastorzinho. Ele me chama dessa altura. Eu sou um pastorzinho. Pastor, sabe por que Deus chamou os loucos? Porque os sábios, quando Deus chama, não vão. Aí ele me deu uma ilustração muito legal. Ele disse, pastor, se tu estiver na beira de uma estrada e passar alguém num carro ou numa moto que tu não conhece, te chamando para ir para algum lugar, tu vai? Rapaz, eu disse para ele, eu posso até ir, dependendo da necessidade, de eu olhar assim para o cara e me transmitir confiança, mas geralmente não. Tu sabe por que é que Deus chama os loucos? Porque se um louco estiver na beira da estrada, alguém passar e chamar, ele vai. Você quer saber nem para onde é, nem como é, quando vai chegar. Por isso Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Porque Deus diz assim, vem, aí a gente vai. Sobe aí, a gente sobe. O cara está lá no Ceará, que eu estava 12 anos pastoreando a mesma igreja. Salário, bancada. Igreja toda estruturada. A maioria do povo eu criei para Cristo. O menino que, como diz lá no Ceará, eu ganhei para Jesus, casei e batizei. Estava tudo lá. Aí Jesus disse assim, ó, vem para São Paulo, começar uma igreja, praticamente do zero. Sabe o que é que o povo lá do Ceará diz? Pastor, está doido. Pastor, como é que vai sair dessa igreja 12 anos? Pastor, o senhor quer outra igreja maior? O que é que o senhor quer para ficar? Dizem o que é que o senhor quer. Eu digo, não, vou obedecer a Deus. Estou por aqui. Se eu fosse sábio, eu não tinha vindo, irmão. Porque eu tinha dito, mas... Está chamando o senhor? Peguei o ônibus e vim. Eu e a minha esposa, nós 2 filhos. Estamos por aqui. Até eu digo que Jesus mandar a gente de novo. Só para um lugar menor, pequeno. Tem problema. Nós vamos seguir a voz dele. Amém. Porque loucura, irmãos, é não ouvir a Deus, não obedecer. Cheguei no Ceará, no último ano que eu tive de férias, meu pastor meu para mim disse, cara, eu vejo os vídeos lá da igreja que você está, eu vejo lá os trabalhos. Cara, pelo amor de Deus, tu é doido mesmo. Eu digo, pastor, doido é quem desobedece a Deus. Doidice é não obedecer a Deus. Uma loucura é você não obedecer, porque quem obedece vai ser por ele recompensado. Eu não sei nem o que é que ele vai me dar, mas eu sei que eu vou ser recompensado por ele. Se não for nessa vida, eu sei que eu vou estar lá no céu, na presença dele, com os anjos. Eu ouvi assim do Senhor, rapaz, você creu, você obedeceu. Então que Deus nos abençoe, queridos, e que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, fica tranquilo. Aí vem coisa que ele vai pedir para você fazer, ele vai falar com você que ninguém vai acreditar. Aí você vai dizer, meu Deus, e agora? Aí você escolhe, ouvir a voz dele ou ouvir a voz dos outros. Escolha ouvir a voz do Senhor. Escolha ser guiado pelo Espírito Santo, porque coisas grandes o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, queridos, por essa palavra do novo Jesus. Amém.